Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você recebeu mais uma notificação aí no YouTube. E hoje a gente vai ter uma entrevista absurdamente especial, porque eu estou há já quase 3 anos tentando agendar isso daqui e quase não funciona direito por questão de tempo, que o meu convidado de hoje é uma pessoa muito ocupada, né? E é fora do país, né? Ele mora na Nigéria e ele está gerenciando. Então, você provavelmente já recebeu um e-mail dele convidando você para fazer parte dos Illuminatis, das ordens secretas, e ele gerencia a ordem dos Illuminatis no mundo inteiro. Então, hoje eu vou falar com o grande, super, hiper, duper grão-mestre Frater Radon ou Ademir Adonai. Como está a vossa santidade? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra estar com você aqui hoje. Muito obrigado pelo convite e Laroyer Metatron, né, o nosso grande mentor. Foi um prazer mesmo ser convidado e faz muito tempo que tinha que ter aparecido, mas compromissos são grandes, né? Eu vi que você agora também está coordenando a garçonaria, né? A gente vai falar mais sobre isso, uma ordem iniciática cheia de mistérios também, né? E hoje, para a gente começar a entrevista, eu sei que tem muita coisa para falar, mas você podia contar um pouquinho da sua jornada, né? Assim, o pessoal gosta de saber em relação à verdadeira vontade, como é que você começou, aí por onde você passou, como é que você fez até chegar a ser o grão-mestre dos Illuminati. Não é uma situação muito fácil. Dentro da Guilda Oculta, a gente trabalha muito com a sua ascensão espiritual, e é de acordo com as vidas passadas. Então, eu descobri, minha vida passada, que eu era um grande bruxo. E eu pensei, então, por que não tocar à frente desse meu trabalho mágico? E descobri também que nas vidas passadas eu guiei muitos outros magos. Então, a gente, dentro da guilda, antes que a pessoa faça o seu ritual de iniciação, a gente trabalha as vidas passadas dela, e aí, de acordo com a vida passada, a gente coloca uma função para ela. No caso, o meu é o líder, né? Obviamente, porque eu já era um líder grandiosíssimo. Como é que foi o começo de tudo? Que você despertou? O despertar. Interessante. Um dia, eu estava deitado, e comecei a sonhar com um lugar interessante. Esse lugar era um restaurante. Eu pensei, mas o que tem a ver um restaurante, né? Aí eu contei para um amigo meu, que ele era oraculista, ele lia búzios, tarô, carta de Yu-Gi-Oh, etc. E ele me contou que, na verdade, esse sonho era uma revelação de uma entidade grandiosíssima. E eu fui pesquisar sobre isso. E aí eu descobri a grandiosíssima mesmo, Cabala Crioula, que é quase um artefato místico, que é incrível quando eu descobri o que é a Cabala Crioula, porque ela foi trazida pelos povos xamãs africanos e os judeus. E aí que está o ponto interessante. Rabinos africanos da Etiópia cunharam em tábuas de carvalho toda a instrução da Cabala Crioula. E nisso, quando eu descobri isso, foi o momento que eu descobri a minha ascensão como mago espiritualista. E aí eu fui descobrir, foi através desse sonho. Isso é interessante. E aí depois você chegou a passar até pelo voodoo vegano também, né? Sim, o voodoo vegano é interessante também, porque é complicado tu matar um animalzinho para fazer. É muito complicado. Os animais são sagrados dentro da garçonaria, principalmente da garçonaria. Porque por que tu não consegue fazer um boneco de voodoo com brócolis? É muito mais interessante, tu consegue trabalhar muito melhor. Principalmente, por que tu vai fazer um ritual de destruição para uma pessoa procurando terra de cemitério? Isso tu pode fazer com terra de jardim, que é muito mais poderosa. Basicamente, os princípios da guilda são esses. Isso é fascinante, né? E aí você seguiu por muitas décadas até, né? Por esses trajetos. É engraçado porque muitos dos líderes, assim, a gente vê foto deles fazendo cursos há 5, 6 anos atrás, mas aí a gente vai olhar no currículo, assim como o seu, que tem tipo 25 anos, 30 anos de especialidade, né? Apesar das fotos de curso da pessoa fazendo 5 anos atrás. Existe alguma manipulação de tempo nessa ordem mística? Sim. A gente usa geralmente servidores astrais. Apesar de a gente odiar magistas do caos, a gente utiliza servidores, no caso. O que a gente utiliza, no caso, é um servidor para manipulação do tempo.
que a gente consegue fazer aulas, fazer os outros cursos ao mesmo tempo, paralelamente, fazer cursos cruzados, e aí a gente consegue a ascensão, tá, do conhecimento. Nossa, isso é fascinante, mestre. E eu também ouvi dizer que depois de fazer toda essa parte de cabala crioula e tal, você decidiu abandonar tudo quando encontrou Adonai e o Exu Metatron. Ah, exatamente. Quando eu e nossos grãos-mestres, no caso, que eu sou o líder máximo, né, no caso, abaixo de mim são os grãos-mestres, quando a gente estava numa reunião, chegou essas duas entidades, o grande Adonai, o demiurgo, o criador de tudo, e Exu Metatron, o único arcanjo, mestre, mago e agiota que pode se sentar no trono de Adonai. E ele nos revelou, no caso, que a cabala crioula, no caso, tinha praticamente o caminho certo para a gente ser guiado. E aí eu pensei, eu tenho que seguir por esse caminho. Essas duas entidades é como se fosse lã para Alice Crow. Foi basicamente Adonai e Exu Metatron para mim. Isso é fascinante. Essa história é demais da conta. E uma vez que você está no comando dessa grande organização, de onde que veio a ideia de fazer um site de memes? Eu achei interessante assim, como a gente consegue organizar o conhecimento, expandir o conhecimento, e como a gente consegue lobotomizar as pessoas, como se fosse um pastor. A gente consegue fazer isso aí, atingindo as grandes massas, com a tecnologia, com as redes sociais. Eu pensei, como eu vou expandir esse chorume que existe dentro da nossa guilda para o povo? Porque é interessante, né? Sabe aquela coisa, né? Que quanto mais porcaria tu põe, mais a planta cresce, né? Porque é um adubo, geralmente, né? Então eu pensei, por que eu não faço esses meus memes virarem um adubo no conhecimento, na mente das pessoas? O grupo, pelo que eu vi, já tem, né? O grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Ah, É gigante, né? sim, sim, a gente tem até clube de bocha. E é uma coisa curiosa, porque quando é feito um trabalho sério assim, a gente não consegue muitas visitas, muitos views no YouTube, mas quanto mais doido e maluco for, parece que atrai mais visitante, né? Você tem alguma coisa a falar desse paradoxo? É mais ou menos, é que nem o fast food. Fast food, ele serve aquilo que tu quer comer. Então a gente pensou, por que vai dar conhecimento se tu pode tirar o conhecimento da pessoa? Porque aquela coisa, se eu pegar e fizer um texto bonitinho, todo organizadinho, ninguém vai ler. Obviamente, que é preguiça. O que eu faço? Eu vou zoar a religião da pessoa, colocando pequenos temas numa piada. A pessoa já conhece a religião dela. Então ela vai refletir sobre aquele conhecimento que ela tem através daquele meme. É como se eu colocasse uma chave para a pessoa refletir sobre ele. O que me facilita o meu trabalho, que eu não preciso pensar muito, e a pessoa já consegue ter uma ascensão. Olha, e durante a elaboração desses memes e tal, teve muita perseguição, teve muita treta. Você pode contar aí Ah, umas histórias interessantes? sim, sim, eu já tive que fugir de 17 cidades e 2 estados. Por isso que eu estou agora na Nigéria, né, mandando e-mail para as pessoas. Porque é o único momento da minha vida que eu tive uma paz depois da criação da página. Porque as pessoas são ignorantes quanto ao desconhecimento. Porque conhecimento todo mundo gosta, mas desconhecimento, que é o mais importante, ninguém quer. E aí quando tu diz para a pessoa, olha, cara, toda essa tua história de vida, toda essa tua história da magia é uma merda, a pessoa se irrita e se ofende. Eu sempre digo, não é nada pessoal, mas tu é um lixo. A pessoa se ofende com aquilo que eu tô dizendo. E aí vem perseguir a gente. E aí eu sempre digo assim para os grãos mestres, os outros membros, né, que a gente deve seguir o curso do nosso destino, sempre indo contra essas pessoas. Porque querendo ou não, a gente pode se tornar igual a eles. Isso é muito bom. Eu estou aqui com uma pergunta. Frater Tetragramaton aqui está perguntando se você pode falar um pouquinho de amarração. A amarração é importante, importantíssimo. Todos os gromés são casados com mulheres que tiveram amarração. Sim, geralmente eles tiveram que amarrar elas, né, basicamente. Mas a gente faz muito feitiço de amarração, vende por um preço baratinho, né, R$ 5.000 mais ou menos, por aí, porque tem que manter as despesas da loja, né. Mas feitiço de amarração é importante, porque às vezes a pessoa não enxerga o quão bom tu é para ela, mesmo que isso seja considerado crime. A gente diz assim, não, não é um crime, é um amor incondicional. A gente cobra uma bagatela, faz feitiço de amarração, algumas ameaças e ligações, e a pessoa aceita o casamento.
Isso. Aqui, ó, Sora Estrelinha está perguntando como é que faz um feitiço de prosperidade, se a maioria dos caras que vende isso é pobre. Soro de estrelinha, não é? A menina é fogo. Feitiços de prosperidade, magia de prosperidade, etc., ela é interessante, mas eu não aconselho. Porque, principalmente assim, ó, o único jeito de tu ganhar dinheiro é tirando dinheiro das pessoas que gostam do teu trabalho. Só que tu tem que dar alguma coisa para eles. Por isso que nós da Guild somos milionários. Porque a gente conseguiu achar esse ponto. Se tu for trabalhar, tu não vai ganhar muito. Tu tem que botar as pessoas para trabalhar para ti. Mais ou menos a ideia que a gente trouxe dos nossos antigos faraós. Tu quer ficar rico? Bota alguém para trabalhar para ti. E então o feitiço de prosperidade, ele é um placebo. Ele é falso na tua mente. Então a gente não aconselha. A amarração, sim, a prosperidade, não. Isso é muito interessante. Então, resumindo assim, o cara que, na verdade, ele vai ficar próspero porque ele vai vender bastante ritual de prosperidade para os outros e vai recolher bastante. Exatamente. Se for fazer um ritual de prosperidade, tu vai estar falhando contigo mesmo. Tu vai estar mentindo para ti mesmo, porque tu sabe que não vai funcionar. Agora, se tu vender o ritual de prosperidade, aí tu está trabalhando certo. É isso que a Cabala Crioula vem nos trazer. Nossa, eu achei isso muito interessante. E o pacto com o Lúcifer? Pacto. Não, a gente não trabalha com satanismo, principalmente porque é um tanto complicado. Lúcifer é um pouquinho complicado. E a gente evita ele. Porque a gente já tem muito problema com Deus e Jesus. Então, Lúcifer, essa família é complicada. Então, deixa isso para lá. E por falar em religiões e tal, aqui eu tenho Soror Babalon Lilith. Está perguntando se você teve muita perseguição da igreja na sua página e nos memes, muita ameaça. Sim, sim. Só que é um detalhe, no caso. Como eu usei a minha influência e meus milhares de anos, séculos e séculos de conhecimento, séculos de interação com as pessoas durante esses anos, eu consigo praticamente conversar diretamente com o Papa. Então, eu tenho alguns trâmites que eu consigo fazer para diminuir a perseguição, mas ainda há igrejas que vão contra o pontífice e atacam a gente. É complicado, mas está tentando. Muito complicado isso, Dana. E pô, eu vou te agradecer. A gente já está 15 minutos falando completos absurdos. E eu aposto que deve ter sido provavelmente o programa que mais deu audiência, cara. Porque na internet parece que as coisas sérias não chamam a atenção, né? Mas quanto mais bizarro, mais absurdo e mais doido é a parada, mais junta coisa no ocultismo. Então, hoje, para falar a verdade, né, o meu convidado de hoje é o Frater Radon, da Guilda da Desinformação, que é um grupo de memes de ocultismo e de práticas. É quase um jovem místico, só que ele faz piadas que o pessoal do jovem místico não entende, né? Então, agora mais a sério. Seja bem-vindo, Frater. Como é que você está? Tinha muito prazer. Muito obrigado pelo convite também. Então, estamos indo, né? Levando a situação como está. Fala um pouquinho pra gente de onde que veio a ideia de fazer o site de zoeira mesmo. Tá, mas contar, quer que eu conte mesmo a Agora é história? sério, né? Sério, meu? Vou explicar assim. É bom contar do início, porque quanto mais bizarro, melhor, como diz, né? Com 7 anos de idade, eu aceitei Jesus no meu coração. Basicamente foi isso. A minha prima, no caso, ela era da igreja e ela levou naquelas mini cultos que tinha, né, que ela fazia na rua. E eu fui cristão aos 7 anos de idade. E durante esse tempo aí eu cheguei pertinho de ser obreiro mesmo. Cheguei muito perto, porque eu fazia todas as coisas. Só que eu sempre notei que eu nunca ouvi a voz do tal Deus. Eu nunca ouvi. Parecia um chumbo. Parecia que o céu era de chumbo, né? E a minha oração não passava. Eu não ouvia esse Deus, eu não via os tais milagres. Mesmo vendo pessoa do meu lado falando. Eu sempre achei isso muito estranho, né? Por que as igrejas, 3 ou 4 igrejas que eu ia, era sempre estranho. Aí, com uns quase 20 anos mais ou menos, eu saí praticamente da igreja e mergulhei basicamente no ateísmo. E eu percebi assim, ó, bom, não existe nada além do universo. O universo é aquela coisa que existe. Como Carl Sagan disse, né, o cosmos é tudo que existe, que existiu e que existirá. Então a gente está dentro desse cosmos e é o que existe. Só que aí, quando eu fui trabalhar de garçom, aí também surgiu a ideia da garçonaria, né? Eu conheci um amigo meu, no caso, o Frater Valles também, tem que dar crédito para ele, grande Frater Valles, né?
E por um bom tempo que ele trabalhou junto comigo, ele é um cultista, ele era da Astro Argento, era quimbandista também, né? Ele estava quase completando para ser tato. E aí ele sempre conversava comigo, só que eu debochava muito dele. Eu dizia, é fácil, né, tu beber 2 garrafas de velho barreiro e incorporar Exu, né? Assim até eu. Eu dizia para ele, tu vai pro cemitério conversar com teus amigos imaginários. E aí nesse processo de brincadeira, assim, né, que ele tentava bater em mim literalmente, né, por causa dessas piadas, ele começou a me falar sobre o cultismo. E algumas coisas que ele me falava, eu achava interessante e ia pesquisar. E aí, nesse momento que eu pesquisava, eu conversava com ele e surgiam piadas desse conhecimento. E aí eu começava a fazer piada para ele e ele achou que algumas eram interessantes. E aí, como eu já pensei, bom, se existe grupos no WhatsApp, no Facebook de piada de internet, piada de computador, piada disso, daquilo, será que não tem alguma de piada de mística? Aí eu procurei lá e tinha Memes Pagão e a Pérolas do Caos, se não me engano. Tinha mais outra página também. E o Rei, Aí eu peguei... Desculpa? e o Rei Meiji também, uma época. Você não fez Mas eu não conheci na época. Aí, no caso, eu peguei e pensei, bom, eu vou botar alguns memes nessas páginas. E aí um rapaz, ele perguntou, será que não tem página? Alguma página que tava botando essas piadas? E aí, na hora, me veio a ideia, vou criar uma página. Selecionei alguns nomes e veio na ideia assim, God, Guilda Oculta da Desinformação. Perfeito. Fui lá, montei a página e comecei. Só que, assim, ó, na minha ideia, na época, eu acho que os primeiros que eu mencionei foi tu. Eu já estava lendo algumas coisas, vendo vídeo e pesquisando literalmente sobre o ocultismo. E aí eu comecei, vou botar o nome deles literalmente. Que nem assim, ó, como tu bota o nome lá do Vin Diesel no meme, o Vin Diesel nunca vai ver. Eu imaginava isso, Marcelo Del Dero nunca vai ver esse meme na vida. Aí foi um dia lá que tu comentou, né, na postagem, eu pensei, meu, aí sim. E aí nesse processo eu criei os memes, e aí eu até falei com esse meu amigo, Frater Valles, que eu ia criar memes com piadas ocultistas para as pessoas se interessarem pela piada e pesquisar o tema da piada. A pessoa vai atrás do tema da piada. Se eu for compilar um resumo, eu vou estar estudando, e eu vou dar um resumo para a pessoa não vai ler e aquilo vai passar vazio. Então, ao invés disso, eu vou botar uma palavra-chave dentro do meme e a pessoa vai atrás dessa palavra-chave. Que ela vai ter uma gama, um cabedal de informação na internet, livros e outras pessoas que ela pode pesquisar. E aí ficaria bem melhor. E aí, depois disso, você começou a pesquisar e olhar mesmo, que dentro de onde a gente tem do ocultismo, tem muito charlatão e muito picareta. É. E aí, como é que você Exatamente. começou a fazer a pesquisa para ver se o cara está falando um negócio que é tipo quântico, ou tá colocando a Star Cheron misturando com mesa radiônica quântica egípcia, etc. Reiki Qual é o quântico, né? critério que vocês têm? Basicamente assim, ó, o critério que eu já vejo que a pessoa já está falando asneira é quando ela está com muita convicção daquilo que ela está falando. Porque assim, ó, uma pessoa senta e diz assim, ó, eu represento tal ordem há tantos anos. Legal, tá, mas o que tu sabe dessa ordem? Aí a pessoa chega e começa a falar um monte de informação. Só que essa informação que ela está falando tem vários livros, entende? Então tu não sabe, aí tu começa a perceber que a pessoa não está dando um conhecimento, ela está vomitando uma informação. E aí tu já percebeu, para você já não sabe muita coisa, né? A pessoa tava, tipo eu mesmo, no caso, o máximo que eu tentei ir foi a Rosa Cruz. Eu fui lá, me inscrevi lá no sitezinho, paguei a primeira mensalidade, depois nunca mais paguei os caras mandam até hoje boleto para me pagar e nunca mais paguei. E tipo isso. Mas o meu estudo basicamente é bem aleatório. Então pesquisar, acho interessante uma coisa e vou atrás. E aí eu comecei a perceber que 90% do ocultismo é alegoria, é anedota e a gente se achando. 90%. 10% é os caras que não aparecem muito, entende? Sabe aqueles que tu olha assim, o cara é só, como diz assim, é a camisa e a cara do cara. Ele não tem fantasia, ele não tem livros, ele não tem tipo um charme assim. Ele é aquilo ali, ele falou e pronto. Aí, tem tal coisa, eu procurei em tal lugar, eu fiz isso aqui, eu pesquisei do outro cara e tá aqui a informação. E a gente sabe que essa pessoa tá realmente interessada em te passar alguma coisa. Agora o cara que chega para ti e diz assim, meu, é assim que tem que fazer, é assado. Tá, mas que base tu tem para isso? Entende? Tu não consegue enxergar atrás da pessoa. Quem é que estava ali atrás dela? Só tá ela, mas ninguém tá sozinho, ninguém subiu sozinho. E nesse meio tempo que você está pesquisando e tal, o que é magia para você? Magia, na minha opinião, a magia ela é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas, no caso, para mim manipular o próprio universo.
Só que é basicamente aquela lei do mentalismo, no caso, né? O que tu pensa pode moldar o universo. Só que ele não é literalmente isso, né? Digamos assim, atualmente ela pode mudar a realidade, que nem é pregado, né? Praticamente pregado. Todas as ordens, cursos, etc. Só que, na minha opinião, do que eu já pesquisei, o que eu vi, basicamente assim, ó, atualmente ela sim está ligada ao cosmos, ao todo, como diz. Ela tem força, como diz o pensamento, só que tem que externar esse pensamento. É mais ou menos assim, Deus e Jesus. Deus é o Criador, Jesus é o Verbo. Ele mandou Jesus para fazer a coisa. Seria mais ou menos essa alegoria. Tu tem que enviar essa informação para fora da tua mente. Aí tu consegue mudar. Porque o universo, ele é interação. Querendo ou não, o universo físico e talvez o universo astral, ele é interação. E tu tem que interagir com as coisas. Tem que fazer, tem que colocar energia para aquela coisa reagir e expandir. Expandir energia ou simplesmente crescer, etc. Então, magia é um conjunto de ferramentas que tu tem que trabalhar na tua mente para moldar o universo. Uma outra pergunta é que vocês são super corajosos, que às vezes vocês vão zoar com os picareta e põem o nome deles, tudo. A gente, no TDC, antigamente, a gente expunha o pessoal do charlatanismo, mas a gente acabou descobrindo que, tipo, quando você fala o nome da pessoa e fala assim, pô, o cara só faz picaretagem, a gente vê que meia dúzia dá risada e aí uns 20 vão lá chamar de mestre. Você chegou a perguntar esse tipo de coisa? Como é que vocês lidaram com gente que vocês denunciaram e aí depois o cara monta em cima? Interessante que assim, ó, a página já vai completar uns 2 anos, mais ou menos. Já vai ter uns 2 anos. Tem 8.000 pessoas curtindo a página. E basicamente assim, ó, praticamente 90% da página ri das piadas. Uma certa porcentagem baixinha eles reclamam. Tinha muita gente que, principalmente no início da página, gente que ia me pedir conselho e recomendação de livros, fazer fazer algum tratamento espiritual para eles, acreditando que eu sabia alguma coisa. E outros vinham tipo xingar, reclamar. E aí teve uma coisa interessante. Uma vez no grupo do WhatsApp surgiu lá uma lista de picaretas do Brasil. Surgiu lá, tinha um monte de nome que eu nunca tinha visto na vida. Tinha gente ali que eles não sabiam nem quem era. Alguns ali tinham ouvido falar, que tinha um canalzinho no YouTube lá e tal. Aí surgiu essa lista de picaretas. Só que aí, alguém dentro da página, porque é aí que tá interessante, tem muita gente de outros grupos, etc., gente que é metida magista, eles expõem seus tentáculos, né, para tudo que é lugar, para ficar bisbilhotando o grupo, etc., né? E aí alguém pegou, tirou um print disso daí e mandou para uma pessoa que é bem conhecida no YouTube também. E essa pessoa veio falar comigo, dizer por que eu expus ele como charlatão. E aí eu disse, então, o teu nome nessa lista, ele não era para existir. Isso aí foi adicionado dentro da página, ou dentro de alguma coisa, ou alguém botou isso daí. Não foi nenhuma intuição. Porque meu interesse mesmo não é chegar na pessoa e dizer assim, tu é charlatão. Eu não posso dizer isso, eu não posso acusar alguém de ser charlatão, ser ladrão, nem nada. Se eu não tenho uma prova, eu não posso chegar e dizer que a pessoa é charlatã, mesmo sabendo que a pessoa está fazendo charlatanismo. Está vendendo uma coisa mística que não tem nenhum sentido. Só que aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de largar uma piada em cima. Se a pessoa percebeu, ela não vai se expor. Aí ela não vai vir xingar nem nada, não vai dizer, tu só me chamando de charlatão. Só que aí esse cara, ele chegou para mim, fez uma chamada de vídeo, e aí reclamou, disse que, deu até uma ameaça, basicamente, ele ameaçou de vir até aqui, não sei o quê. Só que aí acho que se entendemos, no caso, né? Só que acho que foi os 3 pessoas, mais ou menos, que se ofenderam literalmente, até hoje. Aí eu até parei um pouco de expor nomes, etc, né? Mas é que quando tu expõe nome, tu vai muito mais direto ao ponto. Eu lembro que quando eu tinha lá o TDC, a gente expôs um pessoal que explorava usando o nome da maçonaria, dava golpe, arrancava iniciação, caríssimo e tal, e entrava no Facebook. O bagulho foi para a justiça mesmo, foi policial lá, prenderam os caras, eram umas coisas mais sérias, assim. E aí depois a gente acabou desencalando, tanto que a gente está gravando, né? Esse aqui é o nosso especial de 1º de abril, né, caso alguém não tenha percebido ainda. E eu queria te agradecer bastante por ter participado, porque hoje era o dia de gravação, eu falei assim, caramba, né? Quem que eu posso chamar em 1º de abril para não sacanear o cara e ele achar que eu... Foi bem legal de vocês terem topado dar essa entrevista, porque o site de vocês é muito bacana. E para finalizar, assim, hoje vai ser uma entrevista rapidinha, né? Como é que que conselho que você daria para alguém que está começando no ocultismo para o cara não cair numa roubada quântica?
Basicamente, é a pessoa mesmo pesquisar. É difícil, é complicado, porque vai ter muito livro que vão te indicar. O livro ele não é claro de início. Tem muito livro, o livro do Eliphas Levi, no caso, Dogma e Ritual de Alta Magia, eu peguei para ler. Ele é complicado. Só que tu tem que ter uma base para tentar entender ele. Então, o que tu tem que fazer literalmente? Tu tem que pesquisar por ti mesmo, procura livros de magia, ver algum vídeo, até começar a procurar alguém para começar a tentar ter uma mentoria, digamos assim. Porque se tu for direto uma pessoa e pedir ajuda, pode estar caindo nas garras de uma pessoa que vai te arrancar dinheiro, vai pedir para pagar coisa. Eu vou dizer, uma pessoa queria R$ 300, mais ou menos, num PDF sobre magia. Estava vendendo isso. Então, tu percebe que é complicado uma pessoa vender um PDF de magia por R$ 300. Sendo que era a mesma coisa que tinha em vários outros livros que até eram de graça. A maioria dos livros são de graça. Então, isso é complicado. Tu vai fazer uma mentoria com a pessoa vai te exigir muita coisa. E aí, tu vai pagar por essa outra coisa e esse dinheiro vai praticamente em vão. E aí, tem muita pessoa que está sozinha pesquisando e consegue ter, vamos dizer assim, avançar muito mais longe. Porque assim, eu vou querer entrar na maçonaria para mim ter conhecimento. Já começou errado. Eu acho que começou errado. Porque tu vai entrar na maçonaria, tu não tem conhecimento. Tu vai chegar lá com pessoas que têm conhecimento. Tu vai te frustrar no momento. Então, primeiro tu pesquisa sozinho, cria um conceito do que tu tem sobre isso e depois tu vai lapidar esse conceito. É basicamente o vitriol, né? É literalmente isso. Pô, Ademiro, valeu mesmo pelo teu tempo. Foi bem divertido. E como é que a gente acha a Guilda da Desinformação no Facebook? Bom, a gente tem basicamente Facebook. É só digitar Guilda Oculta da Desinformação. A gente coloca a hashtag de tudo que é coisa para facilitar ainda mais, né? Para achar. Então tem Bom Dia Companhia, tem Xuxa, tem Pelé, qualquer coisa assim. Se botar hashtag, talvez vai aparecer alguma postagem da Guilda. E é só ir lá. Tem o canal no YouTube, que futuramente vai ter mais vídeos. Vou me empenhar mais, vou fazer fazer uns vídeos interessantes aí, dar uma aula para as pessoas aí, ensinar como é que é ser mago. E basicamente isso. O Instagram não tem mais. A gente tentar ver se eu reformulo o Instagram. E basicamente só tem a página. É isso daí. E agora essa vai ser a nossa aposta, que as pessoas só clicam nos vídeos quando é uma coisa muito absurda, né? Isso aí, a ideia surgiu, né? Porque todo ano a gente posta lá o feitiço enoquiano para passar no vestibular, ou para passar no Enem, e a gente tinha um outro lá, Pacto Luciferiano para passar em concurso público, e um outro de como fazer um pacto com Lúcifer, e esses são os textos mais lidos do blog. Assim. E a galera não consegue entender que é piada, assim, que magia exige sacrifício, exige esforço, né? Então, eu acho que sempre vamos privilegiar esse tipo de coisa. Bom, valeu pela entrevista, por bater esse papo aqui rapidão com a gente. E Eu agradeço, hein? vocês já devem estar no final do 1º de abril aí. Espero que o dia, porque aqui no Brasil todo dia é 1º de abril, né? Muito obrigado por terem acompanhado a gente aqui. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem. Certinho, obrigado.